Oi pessoal, eu sou a Shaira. E eu sou a Luísa. E esse é mais um episódio do podcast da Odabá, Jovens Afroempreendedores. E hoje comigo está uma afroempreendedora, comissária de bordo. É comissária de bordo que fala agora? O que era? Antes era moça, agora é comissária de bordo, tá certo? E nada mais, nada menos do que a nossa presidenta, gente. A presidente da Odabá. Bem-vinda, Gênia. Obrigada, meninas. Que satisfação estar com vocês. Antes da gente começar, né, como sempre, nos sigam nas redes sociais, é Odabá, Associação de Afroempreendedorismo em todas as redes sociais, e no Instagram é só Odabá. Então, começando as perguntas. Me conta um pouco da tua história antes da Kênia empreendedora, da presidente, da comissária de bordo. Conta um pouco da tua história. Então, eu sou a Kênia, eu sou natural aqui de Porto Alegre mesmo. Sou cria do Partenon, me criei no Partenon. Tive uma temporada, né, assim, minha adolescência morando na Orfanatrófio, mas sempre morei em lugares periféricos mesmo, né, os dois lugares são considerados periferias. E eu era uma criança curiosa, fui uma adolescente que aprontou horrores, muito. Pobre da mãe. E eu sempre fui muito espoleta, muito descontraída, assim, né. E aí quando eu decidi fazer o curso de comissária de fato, muitas coisas aconteceram na minha vida, assim, passei por bastante perrengue até conseguir de fato a vaga, né, na companhia aérea, então eu consegui concluir o curso. A gente sabe o quanto as coisas são um pouco mais difíceis, né, para a população preta. Mas eu tive uma infância muito feliz, assim, uma adolescência também muito feliz. A gente nunca teve muito, mas também nunca nos faltou comida nem nada. Então, eu posso dizer que nós vivíamos muito bem, assim, dentro do possível. Ai, coisa boa. E como foi o teu processo, né, na Odabá, de chegar até aqui, ser presidente agora? Como foi pra ti? Na verdade, eu já estava junto da associação antes de ser Odabá, de fato, né? Quando era ainda a outra rede, né? Quando começou como a rede afroempreendedora lá, eu já estava próxima da associação, já tinha participado de alguns eventos e algumas atividades. Quando virou Odabá, eu já logo me associei, né? Já fiz parte ali daquele primeiro grupo de pessoas que se associaram, porque para mim fazia muito sentido. E eu venho empreendendo já há bastante tempo, né? Eu já tive alguns negócios, assim, alguns negócios que deram certo por um período, alguns negócios que não deram certo mesmo. E a gente vai aprendendo, assim. Então eu já tive salão de beleza, eu já fiz venda de roupa que eu trazia de São Paulo, eu já fiz muitas coisas, assim. E hoje eu tenho Quilombo Aéreo, né? Que é a empresa que eu faço parte, que consiste em formar comissários de voo negros, como eu. E não só bolsistas, mas a gente também tem um projeto de começar a vender o curso de comissários. E tá sendo um desafio, mas uma delícia, né? Então eu entrei na Odabá, eu também faço parte da Malevo Produções. Então eu entrei na Odabá e aí, na verdade, todos os meus negócios meio que se envolveram na Odabá. Porque a Odabá é isso, né? Sim. É uma união de vários empreendimentos. Eu acho que é importante tu como presidente falar o que é a Odabá, porque eu acho que a gente nunca esclareceu isso no podcast, né? A gente fala que é uma associação de afroempreendedorismo, mas a gente nunca deixou claro o que é, então pode explicar. Gente, a Odabá, ela é uma união de vários empreendedores, é uma associação que visa fortalecer a população preta através do afroempreendedorismo. Basicamente, a gente está falando sobre grana. O pessoal tem muito receio de falar sobre isso, né? As pessoas pretas têm muito receio. Porque, vocês querem enriquecer, o capitalismo. Sim, a gente está falando sobre grana. Porque a gente precisa disso para poder sobreviver. Qual o empreendedor que quer empreender, exceto se for uma OSC que realmente só vise, de repente, criar pontes, né? Negócios muito específicos. Todos os empreendimentos visam o lucro. O lucro, com certeza. Porque senão não faz sentido. Então, a nossa intenção com a Odabá além de toda aquela parte teórica, num português bem claro mesmo, bem simples, fortalecer os nossos negócios e fazer com que os pretos aumentem seu capital, sim, que aumentem suas vendas, que aumentem a sua comunicação, que cheguem e alcancem mais clientes, que se fortaleçam, até mesmo aqueles empreendedores que, assim, eu não tenho, o meu objetivo é empreender dentro da empresa em que eu trabalho. Então, o meu objetivo é virar gerente geral da região sul do país, eu trabalho dentro de uma CLT, né? Bom, então como que tu vai te qualificar? Um dos nossos pilares justamente é a qualificação empreendedora. Então a gente entende que para que o teu negócio e para que o teu objetivo se alcance e tu consiga chegar lá, tu precisa te qualificar, melhorar o teu conhecimento, né? Porque se algo ainda falta,
É porque tu precisa olhar para alguma coisa além daquilo que tu tá olhando. Então, a Odabá é isso, é uma associação hoje, né, com aproximadamente 100 associados, 100 pessoas, que acredita muito no Black Money, e a gente tenta abrir portas para que todos se fortaleçam. Então, gente, se associa, hein? Bora se associar. Eu queria, agora tu até citou um pouco agora do Quilombo Aéreo, eu queria que tu explicasse como é que foi esse processo, o que é o Quilombo Aéreo mais adentro, né? Porque eu acho que ninguém imagina que tem esse lado do tipo do Quilombo Aéreo para formar comissárias de bordo, pessoas pretas e tal, e entender mais um pouco disso. Eu vou começar falando um pouquinho, então, da minha vida pessoal e um pouquinho da vida pessoal dos meus sócios, né, que são meus parceiros de trabalho. Voar como uma pessoa preta, sobretudo ali quando eu entrei na aviação, né, que foi, eu fiz o curso em 2006, consegui a vaga em 2008, né, numa época que tudo era muito diferente. Sim. E eu me via muitas vezes como a única pessoa preta do voo. E isso ia doendo. Sim. Obviamente o racismo estava lá, né, o racismo sempre esteve lá. Eu brinco que antes de eu chegar e a tripulação chegar na aeronave, o racismo já está lá dentro nos esperando. Então, assim, voar como comissária de voo e negra naquele Brasil 2008 foi um aprendizado pra mim. Foi quando eu realmente me descobri, me percebi negra. A gente já sabe que é negro desde criança, desde pequeno. Mas entender toda essa estrutura racial, né, que existe no Brasil ficou muito mais nítido quando eu comecei a voar. Tu já sofreu com racismo no voo? Muitos, eu sofri muitos mesmo, de vários tipos. Desde passageiro, colega, vários tipos, meus prestador de serviços. E aí, quando eu comecei a perceber esse racismo, quando eu entrei, a gente não podia usar o cabelo assim, né? Sim. Não podia usar o cabelo. Eu não poderia usar o cabelo nem dessa cor, e eu também não poderia usar o cabelo com esse volume. Então, eu alisava o cabelo, depois eu comecei a usar tranças, e aí depois eu fui passando por alguns processos. Usei mega, até eu dizer assim, bom, agora acabou e eu vou usar o meu cabelo como ele é. E ponto. Né? Isso foi em 2016, quando eu decidi realmente, quando eu tirei todas as químicas e todos os meus escapes ali, né? As tranças. Trança até nem tanto, porque a trança tem uma marca muito forte da negritude, é muito importante pra gente. Mas o mega que eu usei por 1 ano e meio pra poder fazer o meu cabelo crescer, porque eu não tive coragem de fazer o Big Shop, né? Então isso é uma coisa que eu acho importante sempre de eu contar, porque as pessoas falam, não, mas eu tenho black. Gente, o meu processo de transição foi muito doloroso, porque todos os dias eu estava nesse ambiente embranquecido, né? Um ambiente onde as pessoas acreditam que elas realmente são ricas, e elas não são, elas só estão usando um meio de transporte. Até algumas podem ser, tudo bem, mas é um meio de transporte, né? Não é um lugar que deveria estar sendo visto como elitizado. Claro. E aí foi muito doloroso pra mim. Então eu não consegui fazer o Big Shop. Eu optei por usar mega até que meu cabelo crescesse. E aí quando eu tirei esse mega, muitas coisas mudaram. Porque o racismo parou de ser tão disfarçado, ou de repente eu parei de ver ele como disfarçado, e eu comecei a apanhar mais na cara mesmo. Eu comecei a ouvir coisas, a ver coisas, a ser questionada. Desde teve pessoas que perguntaram pra mim assim, como é que tu vai voar agora com um cabelo assim? Não acredito. Normal E como eu sou uma pessoa muito um pouco debochada. Um pouquinho só, gente. Um pouquinho. Gente, quem conhece ela sabe. Eu comecei a responder que eu ia voar do mesmo jeito. Porque eu não estou voando com o meu cabelo. Eu sou a mesma profissional. Com cabelo afro ou com cabelo liso. Tanto faz. Não faz diferença. Né? Então, aí, em 2016, as coisas começaram a ficar mais dolorosas mesmo. Porque começou a vir um racismo mais escrachado, né? Sim. Os passageiros olhavam pra mim com aquele olhar que a gente sabe muito bem, né? Como quem diz, sabe? Precisa essas coisas. E aí eu vivi muitas coisas, assim. De 2016 até 2018, eu vivi muitas coisas. Desde a cliente me chamar de queimadinha. Meu Deus. Entendeu? O passageiro que não aceitou um copo d'água que eu ofereci e pediu no mesmo momento, no mesmo lugar, eu com a mão esticada com um copo d'água e ele ignorando, e ele pedindo água para outra comissária branca. Meu Deus do céu. Então foi uma série de coisas, assim. Os colegas também têm suas responsabilidades, né? Faziam piada.
Quando eu revidava, questionava, por que vocês estão falando assim? Não, porque pra vocês é um mimimi, tudo não se pode fazer piada com nada. Né? Antigamente a gente não tinha problema com isso, agora a gente tem. Não pode fazer piada com nada. Isso aí é a coisa que mais fala. Nossa, sim. Isso. E aí, em 2018, eu tava já no auge do meu cansaço mental mesmo. Sim. Eu já tava fazendo terapia nessa época. Uma vez também os passageiros riram do meu cabelo, da minha frente, da minha cara, sem nenhum pudor. E aí, no começo, quando virou o ano para 2019, eu tive uma crise de ansiedade, né? Claro. E aí eu saí de licença psiquiátrica porque eu não queria mais. Eu não queria mais. Eu não queria mais ser a moça. Eu não queria mais ser comissária de voo. Eu não queria mais estar naquele lugar porque estava sendo realmente muito doloroso. E a maioria das pessoas que eu conversava não entendiam ou não me acolhiam. Então era uma dor muito solitária, né? Quando eu voltei de licença, depois de alguns meses afastada, encontrei algumas pessoas pretas que também viviam as mesmas coisas que eu, né? Então eu sempre gosto de nomear, né? Encontrei a Shirley, a Layara, o Givarlos, outros tantos pretos da aviação, né? Tive apoio de algumas pessoas próximas a mim, pessoas que fizeram toda a diferença e que me disseram assim, a gente também tá vivendo isso. E a gente também tá vivendo isso e tu não é a única que tá vendo isso. Só que nós somos muito poucos ali. Sim. Então, o quilombo aéreo, ele vem nessa hora, né? Eu, na verdade, assim, eu já tinha criado uma página, que na época se chamava Black is in the Air, o negro está no ar, era um trocadilho, para mostrar que nós existíamos. Éramos poucos, mas existíamos, no Instagram. E aí, aquilo era só eu administrando a página. Então, muitas vezes eu recebia ataques e aí aquilo me cansava. Eu deixei a página pausada. Quando eu voltei a voar, depois desse período, o nosso amigo Carlo, que era da Bar, inclusive, me disse assim, Kênia, a tua página já tá com, sei lá, acho que tinha 2 mil seguidores. Não desiste, vamos mudar para um nome em português e vamos lá. E aí surgiu a Voo Negro. E aí, antes, quando a gente começou a trabalhar com a Voo Negro, nós descobrimos a Voe como uma garota negra, que era a página da Layara. Então, nesse movimento que a gente se aquilombou. Porque aí eu descobri a Voe como uma garota negra, nós descobrimos, né? Eu e o Carlos. E a gente conectou com a Layara e a gente nunca mais parou de falar. A gente brinca, né? Foi uma coisa de conexão. Porque a nossa página era Voo Negro. Sim. E a dela era Voe como uma garota negra. Não tinha como não ser parceiro natural. Totalmente. E aí a gente se aquilombou, real, sabe? A gente se uniu. E aí começou a pensar o racismo da aviação. E foi o primeiro movimento na aviação brasileira que pensou o racismo na aviação de verdade. Né? Então nós descobrimos algumas coisas, alguns movimentos fora do Brasil, como a UBAP, né, que é a organização de pessoas negras da aviação civil da aeroespacial dos Estados Unidos. E a gente entendeu que eles tinham um trabalho sólido lá, que faziam com que pretos se formassem e começassem a trabalhar. Então nós basicamente tivemos a ideia de, se nós estamos nos sentindo sós aqui, nós precisamos trazer mais pretos para cá. E isso vai nos fortalecer. Porque nós vamos parar de ser os pretos únicos. Sim, né? Então, e aí, gente, de lá pra cá a gente não parou mais, assim, né? Então nós nos inscrevemos em editais, em mais de um, nós conseguimos realmente formar a primeira turma de comissários negros, periféricos, né? Que foi aqui em Porto Alegre. E agora nós estamos lutando arduamente para que esse projeto, que é o Pretos que Voam, ele se espalhe pelo Brasil. Né? Que a gente possa formar mais pessoas, mas a gente também tem outros planos mais atrevidos. Nós queremos continuar formando comissários, nós também queremos formar pilotos, sobretudo pilotas negras. Gostei. Então é isso, assim, o quilombo aéreo ele vem pra gente poder fazer essa mudança da cor do céu, basicamente. Eu digo sempre, né? Nós temos sonhos atrevidos e um dos nossos grandes sonhos é poder fazer com que o céu seja mais negro, sim. Isso aí, né? Até porque a gente vai botar no céu e mostrar pra todo mundo que todo mundo pode ser, né? Todo mundo pode porque ser. Realmente ainda é muito elitizado, né? Tu não vê muito isso. Não. Agora tu começa a ver algumas coisas assim, mas tipo, em filme sério, tu não vê pessoas negras sendo comissárias de bordo, assim, piloto, então. Piloto normal tu não é mulher. Exatamente. Pouquíssimas mulheres e nenhuma mulher negra. Nenhuma mulher negra é pilota atuante no Brasil. Conheço algumas das poucas mulheres negras que estão fazendo curso ou que já fizeram o curso, como a própria Layara, que eu falei que é minha sócia, né?
e minha amiga, orgulhosamente. Ela está formada na graduação, mas ainda faltam algumas questões, sobretudo a dificuldade que as mulheres negras têm de bancar o curso. Sim. Porque é um curso que a gente está falando de um valor de um apartamento, entendeu? Muito caro. É um curso que gira aí em torno de 140, 150 mil reais. Nossa. Com todas as horas de voo, com todas as credenciais que precisam ser tiradas, né, junto à Agência Nacional. Então tem muitas coisas. Assim, o buraco é bem profundo, mas a gente está conseguindo quebrar algumas barreiras aí. Vai dar certo. Ah, isso não é tu? Tá bom, na verdade é tu, mas é do painel da Expo Favela. Ah, tá. Como foi pra ti participar do painel da Expo Favela? Nossa, foi uma coisa incrível, gente. Foi uma imagino, vivência né? que me emocionou, sinceramente, assim. E eu recebi eu procurei o pessoal, aí recebi o positivo, né, que eu fui parte do painel. E aconteceu algumas questões com a minha escala de voos, né, porque a escala de voos é uma coisa que a gente tenta programar, mas às vezes dá errado. E aí os dias que eu precisava para estar na Expo, que eu queria ficar os 2 dias, eu não ia conseguir, mas eu consegui um encaixe para eu participar do painel no final do dia. Então eu voei a madrugada inteira. Nossa. Cheguei em Porto Alegre 1h, descansei um pouquinho em casa e vim correndo para participar. E foi muito potente para mim, porque eu consegui mostrar um pouco mais do Quilombo para pessoas que ainda não conheciam, num palco que é o palco da Expo Favela, que é de suma importância, que tem uma proporção nacional, né? Sim. E eu pude trazer a nossa verdade, a verdade do Quilombo para ali. Eu sou muito grata ao Aldabá, porque o Aldabá é extremamente responsável por essa ponte, né? A Aldabá, ela não era produtora do evento, mas ela conseguiu fazer algumas indicações ali e para fazer parte desses movimentos. Então eu acho que foi um conjunto de coisas, né? Eu não fui pro palco da Expo Favela como presidente do Aldabá, fui pro palco da Expo Favela como uma das fundadoras do Quilombo Aéreo. Então, para mim foi uma experiência inenarrável, assim, foi muito Deve ter sido importante. muito incrível, né? Sim, Tá lá em cima muito também deve ser um importante. nervosismo, né? Dá, um nervosismo. O começo eu tava bem nervosa. Depois, como foi muito gostoso, assim, o pessoal me deixou muito à vontade, o público era muito acolhedor, sabe? Olha, eu fico arrepiada de lembrar, porque o pessoal do Aldabá tava todo ali. Então, chegou um momento do diálogo que parecia que eu tava em casa, assim, conversando com a galera, sabe? As perguntas que vieram foram pertinentes, importantes demais, assim, também. Então, acho que foi incrível, de verdade. E pra quem não viu, também teve aquele menino que levantou de 16 anos, que perguntou Como a gente faz. Isso, e daí eu fiquei, nossa, eu fiquei muito feliz naquele momento. Eu fiquei assim, ó, meu Deus, que legal. Eu acho que é uma mensagem que a gente sempre tenta passar pra juventude, assim, sabe? Porque, claro, já faz um tempo que eu fui jovem, mas a gente sabe como é. Tem um monte de incertezas que permeia a juventude, tem um monte de receios, né? Eu lembro quando eu tinha 13 anos que eu decidi que eu queria começar a trabalhar. Mas com 13 anos eu vou trabalhar com o quê, meu Deus do céu, entendeu? E aí, claro, eu comecei a trabalhar de fato com 15, quase com 16, e não parei mais. Mas, tipo assim, eram muitas incertezas, porque as pessoas com 15, 16, 17 anos que fazem estágio, elas não têm um salário enorme. Sim. Então o jovem, sobretudo o jovem negro, ele não tem esse sustento forte, tem um monte de medo que tem, né? E é isso, a gente tem que se cuidar, gente. A gente tem que se cuidar para conseguir depois vencer essas barreiras de medo com a certeza de que tu é potente. Porque eu acho que a mensagem que o Brasil passa pro jovem negro é que ele não é potente. Né? Que ele não vai conseguir. Sim. Então eu tento sempre falar sobre isso, assim, quando me perguntam essas coisas. Não somos realmente potentes. Falando sobre outro projeto muito grande, talvez as pessoas não conheçam. Porque eu já vi ele na rua, agora aqui, perto da Ipiranga. Ah, tu viu? Eu vi um banner sobre o Protocolo Zero. Protocolo Zero. Explica um pouquinho pra gente do protocolo, como é que foi, surgiu tudo isso. Eu vi agora, nossa, o Protocolo Zero, eu fiquei muito chocada. O Protocolo Zero é um projeto incrível, enorme, gigante, que nasce de uma parceria da Aldabá, de outros trabalhos que estavam sendo desenvolvidos mais internamente com os dirigentes da Federação Gaúcha de Futebol,
com algumas pessoas que estão envolvidas ali, né, no futebol gaúcho. E ele nasce pra gente tentar zerar os casos de racismo dentro do futebol do Rio Grande do Sul. Primeira coisa que eu quero pontuar, e para que a nossa galera que está ouvindo entenda, é que o Protocolo Zero é um protocolo dentro da Federação Gaúcha, voltado para os jogos que estão no guarda-chuva da Federação Gaúcha de Futebol. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que existem casos de racismo em nível nacional, em jogos nacionais, embora os nossos times daqui, os principais, né, do Rio Grande do Sul, estejam jogando esses campeonatos, jogos nacionais e internacionais não estão sobre o guarda-chuva da Federação Gaúcha, tá? Estou usando essas palavras mais para o pessoal entender. Então, tudo que não for dentro dos campeonatos que são liderados, balizados pela Federação Gaúcha de Futebol, o Protocolo Zero ele não tem poder de atuação. Então, assim, ainda. Vamos por partes. É um protocolo voltado para os jogos e as atividades dentro do futebol gaúcho aqui. Então, a gente está falando do gauchão, dos campeonatos femininos do gauchão, das categorias de base aqui do Rio Grande do Sul. E tem uma questão que a gente vê muito, o pessoal questionando com relação a essas outras instâncias que não são as nossas. Nós podemos sempre emitir notas de repúdio, mas não é a nossa ação. Aconteceu um caso, 3 dias ou 2 dias depois do lançamento do Protocolo Zero de Racismo, numa cidade do interior, em Farroupilha, e nós ativamos, o Protocolo Zero foi ativado instantaneamente assim que nós soubemos do acontecido. Houve uma prisão, houve um indiciamento. Todo o protocolo, eu não posso passar muitos detalhes porque tem uma questão jurídica. Mas assim, ó, nós realmente não estamos brincando quando nós estamos falando que a gente tem um objetivo muito, muito nítido de mitigar os efeitos do racismo. É claro que existe uma estrutura, né? A gente também vai precisar, óbvio, da contribuição de outras instâncias. Então, tem um Tribunal de Justiça Desportiva que está envolvido, tem toda uma estrutura por trás, né? Mas, assim, não é brincadeira. Eu vejo, claro, como tudo que se faz, existe uma crítica que vem, uma crítica forte, não tão forte assim. Graças a Deus, o Protocolo Zero está vendo bastante adesão e bastante apoio. Eu vejo poucas críticas. Mas existem, né? E eu acredito que isso seja normal. As nossas respostas a essas críticas sempre serão o nosso trabalho. Nós vamos trabalhar muito para que isso seja mitigado, em vários níveis. Então, tem professores universitários sérios envolvidos, advogados antidiscriminatórios sérios envolvidos, pessoas da própria sociedade civil, né? Através de edital, nós vamos fazer com que as comunidades negras, as entidades negras se aproximem do protocolo e possam atuar junto conosco. Não é um projeto que a UDABA quer fazer assim, ó, só nós sabemos. Não. O saber da luta antidiscriminatória e antirracista é compartilhado em vários níveis. Então é isso, é um projeto coletivo. Ai, que legal. E como é, tipo, pra ti participar desse momento, tipo, sendo tão a tua profissão e empreendedorismo, enfim, ser tão fora do campo de futebol, ser tão longe disso, tipo, como que pra ti é, tipo, impactar, por exemplo, o pessoal de base? Assim, ó, eu sou comissária de voo, sou formada em comércio exterior, mas estou pós-graduanda aqui na PUC, inclusive, em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global. Então, assim, eu posso sempre contribuir com o que eu sei. Porém, tem uma outra questão. Aquilo que eu, Kênia, enquanto presidente da UDABA, enquanto líder do Quilombo, enquanto produtora da Maleva Produções, não puder falar, eu organizo junto com todos os meus pares ali dentro do UDABA, não é só eu, né? Organizamos junto com as pessoas que estão envolvidas no projeto uma cadeia de pessoas com conhecimento para falar sobre aquilo. Então, assim, ó, eu não sei todas as regras dos manuais, dos procedimentos jurídicos e desportivos. Eu não sei todas essas regras, mas eu conheço pessoas que sabem. Então, esse eu acho que é o ponto mais importante da nossa atuação. Pode ser que eu não tenha todo o conhecimento mesmo do futebol, porque eu não tenho mesmo. Acredito que muitas pessoas não têm. Mas nós conhecemos pessoas que têm esse conhecimento. Então, a função da UDABA
é organizar cadeias de empreendedores que saibam fazer, basicamente, se não todas, tudo o que é necessário para esse projeto que a gente se compromete. Então, assim, nós não começamos o Protocolo Zero pensando assim, será que algum dia a gente vai conhecer um advogado antirracista? Será que a gente consegue encontrar um professor universitário? Será que a gente consegue encontrar um profissional da educação física que tenha o viés de trabalho antirracista? Não, nós já temos essas pessoas. Então, unir essas pessoas e organizar essa cadeia é o nosso papel. Ótimo. E eu acho assim, ó, o Protocolo Zero, ele tem que ir pro Brasil, né? Porque tanto de caso que tem disso que é um absurdo, mas vai dar certo. E é bom saber, é bom a gente ouvir e falar que tá dando certo, que já aconteceu algumas coisas, né? E foi efetivamente feito o que foi proposto, que foi o Protocolo Zero. Sim, né? já tá acontecendo, né? Acredito que haverão outros casos registrados. Sim. E nós estamos fazendo todo um trabalho. Tem um trabalho de cuidado com a pessoa que sofre, né? Com a vítima. Não é só punição, tem uma educação antirracista que precisa vir para todos os envolvidos. E tem o acolhimento, que é muito importante. Gente, o acolhimento a quem vive a discriminação e o racismo é importantíssimo. Importantíssimo demais, porque a pessoa fica com aquela ferida. Sim. E depois ela não quer mais atuar, que foi o meu caso na minha área, né? Então a gente vê esse modus operandi do racismo, ele vai acontecendo em todos os lugares. Em qualquer lugar que tu vê o racismo acontecendo, mais ou menos da mesma forma. A vítima, muitas vezes, acaba ficando num lugar de dor, de sofrimento, e não tem aquele cuidado. E se retira daquilo ali, né? Retira. E tu fica com aquele receio de tudo. Até em ambientes que às vezes pode não acontecer, mas tu fica com receio de que possa acontecer sempre. E aí tu não quer viver. Ou mais, por exemplo, quando vai em restaurante, acontece caso de racismo, eu não quero mais entrar naquele restaurante. Tu fica até inspirado, qualquer coisa. Tu vai em qualquer restaurante. E uma coisa também que nos questionam é com relação a atividades e acontecimentos e casos de racismo que antecedem até a mesma existência do Odabá. Então, o Protocolo Zero ele foi lançado agora. A gente não vai conseguir resolver os casos de racismo que vieram antes, porque nós ainda não tínhamos um mecanismo desenhado, né? Sentimos muito e gostaríamos muito de poder acolher a todas as pessoas que viveram isso. Mas o que a gente se compromete é que daqui para diante, todos os casos registrados, que nós tivemos conhecimento dentro do guarda-chuva da atuação desse protocolo, eles vão ser vistos e revistos tantas quantas vezes forem necessárias. Se tivermos 30 casos de racismo por mês, nós vamos atuar nos 30 casos. É um compromisso. Sim. Saindo um pouco do Protocolo Zero, eu acho importante a gente saber, porque o Protocolo Zero, aquele dia foi maravilhoso, né? Tu não chegou aí, né? Mas a apresentação, tu falando lá em cima, foi maravilhoso, na frente de todo mundo, né? Eu só fico nervosa, quando vejo o palco eu fico nervosa. Ela deve estar tremendo, eu tenho certeza. Levemente. Era uma pressão lá, né? Lá realmente era uma pressão. Mas a gente também tem dentro da Odabá o grupo jovem. Sim. Que também, obviamente, o podcast também faz parte de Jovens Afroempreendedores, né? E eu e a Luísa, a gente tá, né, de frente desse projeto. E eu queria que tu fale a importância desse projeto até para os jovens entenderem. Porque a gente tenta... Normalmente a gente tem consciência de que essa pauta é importante muito mais velho, né? Sim. Porque o jovem tem mania de ir, a gente vai e vive aquilo ali, apesar de sofrer. Sim. E aí eu acho importante essa parte do grupo jovem, que a gente já começa a estruturar antes, apesar que não tenha aquela consciência total do que o racismo impacta nele, mas já tem aquela consciência de eu tenho que me estruturar. Sim. E aí, como é que tu vê isso, até a importância desse grupo jovem, dos jovens participarem mais dessa narrativa, se incluírem, porque eles fazem parte querendo ou não, às vezes é só eles quererem a participar ativamente, né? O quanto antes vocês se aproximarem e entenderem essa questão da união dos pretos para poder combater o racismo. Sim. Quanto mais cedo vocês entenderem que esses movimentos de coletivos são importantes, o quão esses movimentos são importantes, melhor para vocês. Eu entendo que a juventude é um momento único e mágico, e que muitas vezes vocês vão querer viver, vão querer curtir a vida, vão querer aproveitar, até mesmo vão estudar, mas vão querer descansar no seu final de semana, não vão querer acordar sábado de manhã para fazer parte de reuniões de diretoria, de gestão, né? Nem me fala, a gente não conversa. Muito, eu acredito que vocês não queiram abrir mão do sextou de vocês, né? Às vezes eu também não quero. Mas é muito importante o quanto antes vocês entendam, para que vocês não vivam coisas que eu vivi,
por exemplo, porque na minha juventude o racismo era negado. Sim. As pessoas negavam nas nossas caras. Eu vou te chamar de cabelo duro, mas isso nem é racismo. E vocês tão ruim assim. Nem, não, ou tu não é tão negra. Eu conheço uma mas pessoa eu muito tô mais negra. negra do que tu. Né? Que é uma coisa que tu fica assim, nossa, isso... Ah, que legal! Gérrimo, gérrimo. E aí, esses movimentos de entender quem vocês são, de onde vocês vêm e para onde vocês querem ir, vai fazer com que a estrada de vocês seja pavimentada com uma outra força. Na Expo Favela, inclusive, até os meninos depois falaram várias vezes, né? Eu usei uma frase que tudo é coletivo. Sim. E pra juventude negra, cara, eu arrepio quando eu falo, gente, tudo é coletivo. De verdade, juventude. Essa pessoa aqui, tudo é coletivo. Se unam a esses movimentos, porque vocês vão ficar muito mais fortes. E pode ser que o nosso sonho de chegar nos 25 anos com casa própria, carro e um bom emprego aconteça de outra forma e muito mais rápido para vocês, se vocês entenderem quem vocês são, de onde vocês vêm e para onde vocês vão. E estando junto é muito mais fácil. Enquanto nós estamos em movimentos individuais, sobretudo num lugar que a gente está hoje, o Rio Grande do Sul é um lugar branco. Sim. Muitas vezes vocês vão trabalhar num lugar como eu trabalho, em que todo mundo é branco, só tu é preto. E eles vão te machucar. Sim. Às vezes eles não estão nem percebendo. Eles nem percebem. Às vezes, e aí é uma coisa que eu converso muito com o meu terapeuta sobre, às vezes eles não vão perceber que estão te machucando. Sim. Isso é real. Sim. Mas às vezes eles estão percebendo que estão te machucando e estão fazendo de propósito. Sim. Porque é uma brincadeira e pra mim tá confortável, então tudo bem tu te machucar. Então, assim, essa coisa do entendimento de quem vocês são e se unirem aos pares de vocês, mesmo que seja só no grupo da juventude. Pode ser que vocês não queiram ir na reunião de diretoria de manhã cedo no sábado, 2, 3 sábados seguidos, e tá tudo bem. Mas se unam entre a juventude e dialoguem sobre o que a gente tá dialogando. Repassem pros pares de vocês jovens. Porque, assim, vai fazer com que vocês fiquem mais fortes, entende? Essa união dos pretos faz com que vocês se sintam mais fortes. Eu vou além. Eu vejo vocês se amando mais do que a gente se amava. A juventude negra hoje, que coisa mais linda. Vocês se amam mais, vocês se admiram mais. A gente via muitas vezes na escola, no início da nossa vida ali adulta, os pretos se preterirem mesmo. Tinha um negro na sala e uma negra na sala. E eles, imagina que eles vão ficar juntos. Sim. Imagina. Não, jamais. E aí se criava essa versão. Né? Às vezes, no movimento aí, no grupo da igreja, sabe? Em vários movimentos, eram poucos pretos, e esses pretos, eles não se amavam. Vocês se admiram mais, vocês se amam mais, vocês se curtem mais, fazem mais rolês juntos. Isso é muito legal, porque isso também é um fortalecimento da juventude, sabe? E é lindo de ver. Eu acho uma coisa, isso é muito engraçado, porque antigamente tinha muito isso. Tipo, a minha avó era racista. Não faz sentido nenhum. Minha avó era negra. Provavelmente. A gente fala muito sobre isso, o auto-ódio, né? Ela odiava, de repente, a pele, ela não gostava do que ela recebia do mundo e ela reproduzia isso. Ela trazia esse ódio. Eu escutei muito na minha família. Tem que melhorar essa família, tem que melhorar esse cabelo. Sim. Sabe? Aí um primo casava com uma mulher branca, vai nascer com cabelo bom. Nascer com cabelo bom. Como se o meu não fosse ótimo. E sobre isso, tipo, a minha avó, por exemplo, agora, eu e a minha tia, a gente vive falando sobre racismo, e daí quando aparece alguma coisa, por exemplo, na TV, ela fala, mas tinha que ser branco mesmo. Eu adoro quando ela fala. O racismo reverso, né? Que não é e daí bem isso. ela fala, tem falas assim que eu fico, meu Deus, tá dando tudo certo. Ela repetindo essas coisas. É porque às vezes, dependendo de tudo, o contexto, da idade da pessoa, de como ela vive e de toda a construção de vida dela, é difícil para as pessoas voltarem, né? Muito difícil. E pararem de reproduzir esse racismo estrutural. Mas às vezes dá certo. Sim. Às vezes funciona. Quando a gente vê um monte de branco, eles são brancos que se entendem. Nossa, essa frase é que a minha avó mais usa. Você sabe que vocês se entendem. E agora falando um pouco, eu vou trocar a pergunta, tá? Porque ela Fica já bem à respondeu. vontade, sim. Tu falou bastante sobre a Malê. E muito da tua fala me lembrou muito sobre os jovens se unirem e tudo mais. Me lembrou muito agora da última coisa que a Malê fez, que foi
do Claudinho Bochecha, né? O Nosso Sonho. Sim. E eu queria falar como que foi pra, tipo, produzir essa parte do Nosso Sonho, de todo mundo, ver todo mundo indo assistir o Claudinho Bochecha, que é algo brasileiro, né? Não é algo de fora, igual a Pequena Sereia, né? E como foi pra ti? Gente, o Cine Preto Poa, ele foi um divisor de águas, eu acho, na minha vida em vários aspectos, né? O primeiro Cine Preto Poa ainda nem existia Malê como Malê. Foi a nossa união ali, eu e a Duda Ornelis, né, minha sócia, que eu amo de paixão. E mais algumas amigas. Nós decidimos, nós vimos os movimentos, aí que tá, muitas coisas a gente não tá criando a roda, a gente não inventou isso. Sim. Isso já acontecia em outros lugares, fora do Brasil, inclusive. Começou com o primeiro Pantera Negra. Alguns negros dos Estados Unidos fechavam salas de cinema, bancavam mesmo, tipo alguns atores e atrizes famosos, e lotavam de pretos. Fechamos o cinema, eu tenho dinheiro pra fechar o cinema, vou fechar o cinema, vou botar toda a minha família, meus amigos, só a gente preta vai entrar. Ponto. E aí nós reproduzimos isso aqui, né? Quando teve o Pantera Negra. E foi incrível. E a gente viveu algo que a gente nunca tinha imaginado, que é esse lugar de estar no cinema em casa, em família. Gritar, chorar, cantar. Quem já foi no Cine Preto Poa? Não sei se vocês as duas já foram. Eu já fui. Eu não fui. A gente vive uma coisa, um cinema totalmente diferente. Quem não foi ainda quando Por tiver favor, próximo? vá, é incrível. Pretos e pretas, vamos. É muito legal. É totalmente diferente a experiência do cinema. Porque ali tu pode viver o filme. A gente bate palma. A gente canta. A Nossa, gente Claudinho Bochecha. canta. Nosso sonho não vai. A gente faz tudo o que a gente não costuma fazer no cinema normal, tradicional. Então, assim, a gente vive essa coisa, né? E aí a gente fez o primeiro Pantera Negra e depois a gente foi fazendo outras coisas. Acabamos abrindo a Malê pra poder trazer o Yuri Marçal no final daquele ano. Ai, que legal. Primeira vez que o Yuri Marçal veio pra Porto Alegre foi conosco. Inclusive, ele tá voltando agora, tá em novembro. Pois depois eu é. falo sobre isso. Fiquem ligados nas redes da... Fiquem ligados. E a gente viu outros filmes que eram importantes a gente voltar a fazer esse movimento. Então a gente fez com alguns filmes muito legais, como Medida Provisória, que é filme nacional também. E aí com Pantera Negra 2, com A Pequena Sereia, né? Foi incrível. E agora o último, que foi o Nosso Sonho, do Claudinho Bochecha, que também foi sensacional. E o Claudinho Bochecha, o Nosso Sonho, foi, eu acho que, pra mim, pessoalmente, porque eu tenho alguns gatilhos, eu tive alguns gatilhos nesse filme, foi muito emocionante. Eu saí do cinema assim, ó, sem conseguir falar direito, porque ele foi em muitos lugares pra mim, né? E depois a gente teve feedback de várias pessoas que também tiveram gatilhos positivos, muitos, e alguns negativos também, porque são as famílias pretas ali representadas, é o pai alcoólatra, né? É a vivência da periferia, é a família que acende. Então, muitas coisas ali, né? Aquele amigo que tu perde, que tu não tá pronto pra perder. A gente sabe quem mais morre nesse país, quem mais é morto nesse país. Né? Então, o Nosso Sonho chegou num lugar que a gente não imaginou que chegaria. Né? Bateu de uma forma no nosso povo, num lugar que a gente não imaginou. Mas assim, estar na recepção do cinema, recebendo as pessoas, dando um abraço nas pessoas, sabe, entregando a pulseirinha ali, é uma coisa que seria simples, mas é tão bom, é tão gratificante eu pensar assim que o meu trabalho, que na verdade eu nem considero a Malê muito um trabalho, tá? A Malê é uma delícia pra mim. Fazer esses eventos da Malê são uma delícia. Mas aquele trabalho ali, ele une as famílias. Ele une as pessoas. Então isso aí, gente, não tem preço que pague. Ainda depoimento pessoal, é que eu adoro quando, tipo assim, ai, tu tá aqui, daí tu conhece a pessoa, daí tu não conhece, mas tu abraça. Ai, nossa, tu tá chorando, não para de chorar. E aquela hora, e a gente fala sobre aquela cena. E daí sai cantando, nosso sonho não vai ter. Isso foi maravilhoso. Foi incrível. Foi muito bom. A gente espera ainda poder fazer isso. Tem outros filmes aí chegando, né? A gente não pode garantir muito. Porque geralmente a gente tem a confirmação do filme muito pouco tempo antes. Né? Os cinemas liberam a programação com, sei lá, 15 dias antes, às vezes, entendeu? Às vezes com mais tempo. Se o filme é grande, Pantera Negra. Pantera Negra, todo mundo sabe que já 6 meses antes tem a data. Mas os filmes menores, eles confirmam muito perto da data da estreia.
Então a gente acaba tendo aí, tem a barreira também da minha escala, né? Ah, tem essa questão. Tem também o trabalho da Lu, né? Que é minha sócia, ela é também verdade. trabalha muito, está no doutorado, encerrando o doutorado. Nossa, que legal. Então ela dá aula, ela tem toda uma questão com a universidade que às vezes o dia do cinema não é o nosso dia. Não dá pra gente. E me conta sobre o Yuri Marcel, quero saber. E o Marcel está voltando para Porto Alegre, vai fazer um show enorme no Araújo Viana. Bora, galera! E aí nós temos assim, ó, o ingresso com 50% de desconto para a Olha população aí, negra. Gente, eu acho que vocês têm que comprar, hein? A gente tem um ingresso chamado Oliveira Silveira, em homenagem ao nosso mestre. Claro. Né? E ele tá com 50% de desconto para quem acessar nossas redes, as redes da Udabá, as redes da Valê. Olha aí, ó, gente. Em alguns pontos estratégicos de negócios parceiros nossos vai ter o cartaz com o QR Code para o pessoal comprar. É um ingresso pensado de nós para nós, tá? É um ingresso para a população preta. Fica a dica. Olha aí, ó. Nunca vai ter uma restrição, uma proibição de qualquer etnia nos cinemas, nos teatros, mas a gente entende que é necessário sim privilegiar o nosso povo por toda a nossa história, né? E por uma questão que o Yuri é um cara preto Sim. e ele tem um cuidado com a população preta Sim. que acolhe ele. É isso. Acho que É isso. basta já. A explicação é isso. A gente tem um ingresso especialmente pra gente. Qual que é agora? Acho que é a penúltima. Não, tu perguntou dos momentos chaves? Não, obrigada. Acho que tu até falou disso, na verdade, com todo esse discurso, mais ou menos, a gente consegue descobrir. Mas quais tu acha que realmente foram os momentos chaves que tu viu que, tipo, cara, as coisas estão mudando, eu tô conseguindo fazer as coisas mudarem. Até outras coisas que talvez não tenha citado, coisas pessoais, né? Mas agora tá, eu tô vendo, eu tô conseguindo ver esse movimento indo pra frente. Com o quilombo, com tudo, com a vida. É tudo, completa a tua vida, é porque tu citou, né? O quilombo, Tem aqueles muitas momentos que tu coisas, passou. assim. E tem um momento, 2 momentos, eu acho. Não, mas já tem um monte. Tem 2 momentos, não, tem vários. Tem 300 momentos. Gente, assim, Mais ó. importante. Formatura dos Pretos que Voam. Sociedade Floresta Aurora. 50º do 20 de novembro. No dia 20 de novembro, aniversário da data. Com a Sociedade Floresta Aurora nos apoiando, vários movimentos nos apoiando, o clube cheio e nós formando a primeira turma Meu de Deus. comissários de voo negros periféricos Nossa da história do Senhora. Brasil. Sabe? Então, sabe aquele filme A Procura da Felicidade, do Will Smith? Uhum. Que ele tá na frente das escadas ali, que ele chora e ele fala: esse pequeno momento da minha vida é a felicidade. É aquele dia ali. Aquele dia ali foi o dia que eu precisei respirar fundo muitas vezes pra não sair só com cara de louquinha chorando nas fotos. Porque assim, eu falei bastante também naquele dia, né? Os alunos também falaram. Mas olhar aqueles pretinhos ali, sabe? Os 10 formados chegando de toga, sabe? Toga também que foi confeccionada gentilmente pela Aline da Yossan, que é a nossa parceira da Udabá. Togas que foram pensadas, entende? Com uma temática africana, afro-brasileira. Olhar eles ali no palco, recebendo um diploma, sabe? Com as famílias pretas sentadas à mesa naquele coquetel, naquela cerimônia. E poder pensar assim, caraca, velho, eu era aquela preta que chorava sozinha no quarto do hotel e às vezes me escondia no banheiro do avião pra chorar porque apanhei do racismo e eu não tinha ninguém pra pegar minha mão. E agora a gente tá criando um pequeno exército de pretos agora, sabe? Isso não é só sobre criar um pequeno exército de militantes, é sobre permitir que outras pessoas vivenciem também as maravilhas da aviação. Porque assim, gente, a aviação não foi pra mim só dor. Teve alguns outros momentos também, como por exemplo, eu levei minha mãe e minha irmã pra Nova York, sabe? A gente esteve no pé da Estátua da Liberdade, juntas. E eu quero que todos os pretos possam fazer isso com as suas mães, sabe? Eu quero que todo mundo tenha essa chance de viver assim, ó. Qual que é teu sonho?
qual que é teu sonho? Qual que é o teu sonho? E aí, esse era o meu sonho, era poder viver o mundo e poder levar as minhas pessoas que eu amo pra viverem comigo. Sim. Então, assim, olhar pra aquele palco, ver aqueles 10 pretinhos ali prontos pra viver o mundo. E depois teve as primeiras alunas contratadas, sabe? E cada aluno nosso que recebe aprovação ainda tá acontecendo, né? Não estão os 10 trabalhando ainda, mas eles vão. E ver outros pretos que eu conheço de longa data, gente que fez o curso há 12 anos e não tinha conseguido uma vaga, não tinha conseguido uma entrevista. E agora, graças ao Quilombo, conseguiu voar. Depois de 12 anos de curso, de pronto pra voar. Sim. Sabe? Então, é isso, assim, é poder viver coisas que quando eu comecei a pensar sobre o antirracismo na aviação, eu nem imaginava que eu viveria. Sabe, assim? Eu não imaginava. Eu imaginava que eu ia fazer um barulho, eu ia trazer alguns questionamentos pra dentro da aviação, mas aquilo ali eu não imaginava que eu viveria. Então tá sendo muito mais legal do que eu imaginei, sabe? Agora, finalizando um pouco, qual é a tua mensagem para os nossos negrinhos e negrinhas do mundo? Ah, meu Deus. Inspiradora. Acreditem, gente. Acreditem em vocês. Acreditem em vocês, porque assim, ó, tudo é coletivo mesmo, mas a primeira pessoa que precisa acreditar em vocês são vocês. Não desistam. Vai ser doloroso, vai ser difícil, mas vai ter muita coisa boa e vai ter sempre muita gente apoiando. Às vezes, em casa, a galera não acredita. Às vezes, é difícil falar sobre isso, né? Sim. É doloroso. Porque às vezes a tua família te apoia em tudo. A minha família me apoia muito. Nem sempre foi assim. Mas porque eles também sofreram. Sim. Os teus antepassados, teus pais, teus griots, né? Eles também sofreram. Mas acreditem em vocês, sobretudo. Mesmo que seja difícil. Eu lembro que em alguns momentos, assim, da minha carreira ali, quando eu tava tentando ainda a vaga, cara, eu dormi no aeroporto, entende? Eu fiz rifa, eu fiz muita coisa pra conseguir chegar. Mas pensa que eu vendi 600 números de uma rifa. Meu Deus. Com o apoio dos meus. Então, assim, primeiro eu tive que ter coragem de criar a rifa. Sim. Porque se eu não tivesse coragem de criar a rifa, não ia vender 600 números. E aí eu vi que, cara, a galera acredita em mim. Então por que eu não vou acreditar? Entendeu? E aí não é muito sobre meritocracia, não é sobre, nossa, como eu mereço. Todos nós merecemos. É sobre não permitir que toda essa doença racial, essa doença do racismo, estrague o sonho de vocês. E nenhum sonho é longe demais. Nenhum sonho é grande demais. Nenhum sonho, nenhum. Sabe? Eles nos ensinam que conquistar uma graduação é o maior dos teus sonhos. É grande, mas não necessariamente é o maior. Sabe? Conquistar uma graduação e trabalhar num bom escritório é um sonho válido e é grande, mas não necessariamente é o maior. Nunca é o topo, sabe? Hoje a gente fala no Quilombo que a gente vai ter um avião. Agora eu já tô pensando que eu não quero um avião, eu quero uma frota. Agora eu tô... Nenhum sonho é grande demais, sabe? Mas acreditem em vocês. A mensagem que eu quero deixar pra vocês é: nunca, 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 nunca jamais permitam que as pessoas malvadas roubem de vocês todas as coisas boas que vocês têm pra viver. Então, tá, gente. Muito obrigada. Tinha uma dúvida. Lembrei. Já viu uma pessoa famosa no avião? Se eu já vi, eu vejo direto. Ai, eles estão sempre lá. É que a gente não pode tietar muito, né? Não acredito. Mas eu já vi muitas pessoas famosas, incríveis, né? Algumas delas eu não tietei assim, não fiquei tirando foto e tal, mas eu disse, pode só me dar um abraço, porque eu te amo muito. Como a Conceição Evaristo, que é uma mulher que não tem nem o que dizer, né? Jamila Ribeiro, enfim, diversas pessoas que eu sou realmente muito apaixonada, que eu admiro muito, eu já tive a oportunidade de ver pessoalmente, né? E é isso, assim, já vi muitas pessoas a bordo. E aí, eu acho que isso não vai ter fim, assim, graças a Deus. Sim, essa parte é muito incrível legal. mesmo. Muito legal tu poder atender uma pessoa que tu ama, assim, que tu sempre admirou de longe. E aí tu pode dar o teu melhor, né, pra ela. Sim. Agora sim, finalizando aqui, vou tirar essa dúvida mesmo. Muito obrigada por participar aqui do nosso podcast, por passar todo o teu conhecimento, tua jornada, tua vida aqui com a gente, essas dicas pra todo mundo, né, que quer seguir essa mesma jornada que tu. E sigam ela, gente, no Instagram, sigam o Quilombero, sigam todo mundo, eu vou deixar todas as redes sociais aqui como eu mandei pra poder pegar o link do ingresso. É verdade!
A Oda Bar, vocês já estão seguindo isso. Não, isso é de Aí, praxe, essa né? do campeonato. Falei no começo. Não pode perder 50% de Obrigada, desconto, Denise. gente. Obrigada pelo carinho. Capaz, foi muito inspirador escutar tudo isso. Eu acho que foi muito gratificante pra mim, acho que pra gente também. Obrigada. Obrigada. Então tá, gente, muito obrigada. Até o próximo episódio. Fiquem ligados nas redes sociais, né? Pra garantir tudo isso também no próximo episódio. Muito obrigada. Beijinho, tchau, tchau. Beijo.